Bom, pessoal, vamos começar então nossa primeira videoaula, né? Nesse primeiro momento eu vou passar para vocês, né, tentar ensinar vocês, relembrar uma revisão sobre trigonometria. E para isso nós já vamos utilizar um exercício com os contextos, né, com o conteúdo da mecânica, que nós vamos trabalhar nesse momento. Então, no primeiro momento nós vamos definir se esse ponto A, se esse ponto encontra-se em equilíbrio ou não. Então, toda vez que necessite identificar se um ponto está em equilíbrio ou não, o somatório de forças em x deverá ser igual a zero, assim como o somatório de forças em y também deverá ser igual a zero. Então, a princípio, nós temos aqui quatro forças, né? F1 está integralmente no eixo x, assim como F2 está integralmente no eixo y. Eu tenho 1000 como força 3, 1000 newtons a 30 graus do eixo y e o F4 equivalente a 2000 newtons a 30 graus do eixo y. Então nós temos que relembrar onde e como nós vamos utilizar as relações cosseno, seno e tangente, tá? Primeiramente nós vamos tentar identificar se essas condições são satisfeitas. Então eu vou utilizar todas as forças que estão em x, sendo componente ou a própria força, né? No caso aqui F1 está integralmente no Fx. E nós vamos fazer o somatório das componentes das outras forças no eixo x. Então vamos lá. A primeira força, conforme dito, é o 1500 newtons. 1500 está no eixo x. F2 não possui componente em x, porque ela está integralmente em y. Mas F3 possui componente em x. Mas o sinal é negativo. Por quê? Porque a componente x de F3 está no sentido negativo do eixo x. Então eu tenho menos, vou abrir o parênteses, e nós vamos decompor esse vetor. Como o vetor que eu estou tentando encontrar é esse aqui, ele está oposto ao ângulo, ou seja, ele está de frente com o ângulo, sempre que isso acontecer, eu utilizo a relação seno. Tá? Seno tem a ver com cateto oposto. Então, como o vetor está de frente com o ângulo, eu vou utilizar seno. Então, será 1000 seno de 30. E F4 também possui componente em x. No caso, poderá ser essa aqui. Então percebam que eu poderia usar tanto esse vetor como esse vetor aqui também. Eu posso transpor o vetor de um ponto ao outro, desde que eu mantenha o sentido e a direção, bem como a intensidade. Só que, por que eu preferi adotar esse vetor? Porque o ângulo já é descrito, 30 graus. Se eu quiser encontrar esse diretamente no eixo, eu teria que utilizar 60. Por quê? 60 mais 30 equivale aos 90 graus do eixo cartesiano. Então, primeiramente vamos utilizar esse aqui, menos novamente, 2000 seno de 30. Então, tudo isso tem que ser igual a zero. Então, se não existir mais nenhuma outra força, eu finalizo a equação igualando a zero. Ou melhor, como nós estamos tentando verificar se esse ponto está em equilíbrio ou não, eu quero descobrir se esse valor vai ser igual a zero. Então, vamos esperar um pouquinho. Vamos utilizar esse zero aqui ainda não. Tá? Se eu fosse utilizar o ângulo de 60 graus, conforme eu tinha mencionado aqui para vocês, não seria mais seno, seria cosseno. Por quê? Porque o ângulo, o vetor já estaria do lado do ângulo. Vamos utilizar essa explicação para encontrar o somatório de forças em y. Então, quais são as forças em y? F1 não possui componente em y, porque ela está integral em x. Agora, F2 possui componente em y. Aliás, toda a intensidade da força está em y, porém, está para baixo. Então, 866 newtons em y. F3 também possui componente em y. Agora, como é que vai ser a explicação do cosseno? Se o vetor de frente com o ângulo é seno, o vetor que está do lado do ângulo é cosseno, tá?
Então sempre vai ser essa regrinha. O vetor que eu estou procurando está do lado do ângulo, é cosseno. Está de frente, é seno. Então, o vetor a componente do vetor F3 que eu procuro, ela está, vou até sublinhar de vermelho para ficar mais claro. Ela está aqui, ó. Então, esse vermelho equivale à componente y. Vai ser menos 1000, só que agora cosseno de 30, ok? E a última componente, F4, possui componente em y, porém ela é para cima, então o sinal é positivo. Então essa aqui, F4y, essa aqui nós tínhamos encontrado F4x, essa aqui F3x, F3y, só para a gente identificar melhor no desenho. 2000 vezes cosseno de 30. Mais uma vez, o vetor que eu estou procurando está do lado do ângulo, sendo assim, ele é cosseno. Igual, vamos tentar identificar, calcular esses valores aqui. Antes disso, só uma observação. Toda vez que eu faço somatório de forças em x e em y, tomando como base o mesmo ponto, as relações trigonométricas sempre vão inverter. Então, se em x era 1000 seno de 30, em y vai ser 1000 cosseno de 30. Então, sempre vai inverter, tá? Então, vamos encontrar aqui o valor dessa primeira operação. 1500 menos 1000 vezes 1000 vezes seno de 30 menos 2000 seno de 30. Zero. Posso afirmar para vocês que na direção x o ponto está em equilíbrio, tá? Pessoal, muito cuidado na calculadora para sempre utilizar o degradiano, tá? Se alguém tiver dúvida de como é que faz para poder trocar esse degradiano, basta vir aqui em mod novamente, e aqui tem as relações, degradiano, radiano e gradiano, tá? Nós utilizamos sempre o degradiano, então é só apertar o número 1. Pronto, a relação é alterada, ok? Vamos fazer agora para y. Menos 866 menos 1000 vezes cosseno de 30 mais 2000 vezes cosseno de 30. Olha só, 0,0254. Bom, pessoal, em se tratando de um número que é um número muito pequeno, nós podemos, de certa forma, identificar como isso aqui também em equilíbrio, tá? Então nós vamos definir que esse ponto está em equilíbrio. Por que ele está em equilíbrio? Porque essas forças, quando elas estão atuando, o ponto em x, aqui o ponto A, não vai deslocar em x e também não vai deslocar em y. Ok, pessoal? É isso, então, até a próxima aula.